Opa, meus queridos, 23 horas e 41 minutos, e nesse momento vamos falar sobre o tema: o errado se esconde. Pode observar, o texto base para início desse bate-papo, desse momento para agregar conhecimento, começa em Gênesis 3, do 8 ao 10. Eu vou ler para você e depois você acompanha também na sua Bíblia, tá? Porque tudo que a gente vê assim é necessário a gente acompanhar para ver se a pessoa está equivocada, se está falando mais do que devia. Naquele dia, Gênesis 3:8, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, ou seja, então era pela tarde, o homem e sua mulher, Adão e Eva, ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? Pode observar. Eu paro um pouquinho na leitura aqui, mas já vou continuar. Deus é tremendo, né? Ele não quer acusar, porque o papel de acusar é do diabo. Ele espera a pessoa se manifestar. Mesmo ele sabendo de todas as coisas, sabia onde era que Adão estava, mas ele espera Adão se manifestar. Aí no 10, o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. No 11, então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? No 12, replicou o homem: foi a mulher que me destes por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu o comi. Observe, o errado quer apontar para outra pessoa como se essa outra pessoa fosse responsável. E nesse caso ele está apontando para Deus. Ele está dando a cara dura. Quando ele come o fruto, além da inocência que foi tirada, aí já começa a vir as desculpas do homem, né? Pode a gente olhar no nosso redor, no nosso dia a dia, a gente vê pessoas que às vezes não executam um serviço, deixam de entregar algo e vem cheio de desculpa. Se é a namorada que tá atrasada para encontrar o namorado, aí a namorada fala o quê? Peraí que eu já tô quase acabando. Desculpa esfarrapada. Ainda tô me maquiando. Mais uma desculpa esfarrapada. E se é o marido, ele fala: eu tô chegando, só para tranquilizar a mulher, mas na verdade ele tá muito longe ainda, e esse tô chegando é estranho, né? Não vou generalizar, mas é o que normalmente acontece. Então, isso é só para eu deixar mais claro acerca disso. E olha onde a gente está em Gênesis, né? Então, é desde o princípio, quando houve justamente o desvio do homem, esse afastamento da vida espiritual com Deus, né? Os cachorros aqui, meu Deus. Alô, Cacão, o nome disso é exercendo autoridade. Cão, sai de baixo, deixa eu falar com o povo. O que Deus quer do homem é a confissão e não as desculpas. Tem uma passagem bíblica que Davi, ele não morreu porque ele confessou. Quando ele traiu o amigo Urias e pegou a mulher dele, Batseba, olha o que foi que aconteceu. O profeta foi entregar um decreto para ele, conseguiu entregar, aí Davi fala assim: pequei contra o Senhor, ele reconhece. Aí o profeta fala: como reconhecestes, não morrerás. Então, quando há um reconhecimento, há uma série de coisas que são desbloqueadas no reino espiritual. Porque imagine uma pessoa que só vive no engano, vive mentindo, e ela acha que uma hora a conta não vai chegar. Então, o preço da mentira pode custar caro para quem está com você, para a sua família, então para todos ao nosso redor. E até para os nossos trabalhos também, no trabalho secular, tudo isso traz uma interferência muito grande, tá? Então o caminho correto é a verdade e sempre a verdade. E a Bíblia fala também da seguinte forma: quem confessa e se arrepende e deixa o pecado, alcança a misericórdia. Se você não confessa, e você não vai alcançar a misericórdia do Senhor, tá? É necessário confessar: pequei contra o Senhor, o que eu fiz é errado, reconheço e não vou fazer mais. Aí você alcança a misericórdia. Agora, se falar eu me arrependo e voltar a fazer, então não houve arrependimento, né? Foi só emoção. Vamos agora para
a outra passagem também. Eu separei aqui mais uma outra passagem e de uma forma ilustrativa também eu anotei aqui no meu caderno o nome Blitz. Pode observar, as pessoas que estão com um medo de algo que dê errado, né? Ela tenta se esconder. Numa Blitz mesmo, quem tomou uma bebida alcoólica sabe que se passar na Blitz vai perder a habilitação, certamente o carro vai ser rebocado, ele tenta se esconder. Ele se esconde, aguarda a Blitz acabar ou tenta ir por uma outra rota. Então, quem está certo vai de encontro, vai bater de frente com a Blitz e não vai ter problema. Mas quem está errado vai por estratégias de rota, né? Para não cair na Blitz. O segundo exemplo que eu trago para reflexão, o primeiro foi esse que eu disse referente a Adão, e é isso que o pecado faz conosco, faz a gente se sentir envergonhado. Adão se sentiu envergonhado ao ponto de tentar até se esconder. E eu falei de Davi, que está no livro também de Samuel, né? Essa questão dele, que ele se arrependeu, ele confessou, ele se arrependeu. E a terceira passagem que é para passar para você também é de Pedro. Pedro, ele errou, ele negou a Jesus e ele tenta, na verdade, eu vou passar essa passagem para você, vou ler agora e acompanhe comigo. A outra passagem é Lucas 22, 54 até o 71. Nessa passagem, a gente vê a forma desesperada de Pedro se comportar. Então no 54 fala assim: então prenderam a Jesus, o levaram e fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, os seguia à distância. Mas, quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles, no meio do povo, né? No meio dos que iam ficar caluniando Jesus. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente em seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele, no caso com Jesus. Aí, contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não conheço. No 58. Pouco depois, um homem também viu e afirmou: tu também é um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. E na terceira vez, agora no 59. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou com toda a certeza. Também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. Então, onde eu quero chegar? Pedro deu uma de doido, né? Se escondeu, ficou... Isso tá no meio, camuflado, querendo se esconder de que de fato ele era o discípulo. Daí que vinham as 3 negações dele como discípulo de Jesus, né? Então, fica mais uma vez esse alerta acerca de Pedro. Lembrando que Pedro era um dos principais. Porém, Pedro, ele confessou quando chegou para Jesus. Jesus chegou para ele depois da ressurreição e falou: Pedro, tu me amas? Aí ele repetiu: Pedro, tu me amas? Aí na terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu e lembrou, né, das 3 negativas dele também para Jesus. Aí Jesus começa a falar dessa forma, né? Pedro, tu me amas? Aí a cada vez que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele vai anulando as 3 negativas que Pedro deu. Na sabedoria tremenda, né? Então por isso que para aqueles que estão em Cristo Jesus não há acusação. Então, se ia ter mais 2 acusações, então todas elas foram canceladas quando Jesus forçou, por uma estratégia, falar de uma forma para ele: Pedro, tu me amas? E repetiu justamente de forma profética 3 vezes, né? O erro, o pecado, faz com que a gente se afaste, faz com que a gente sinta vergonha. Foi o sentimento de Pedro também, diante a Jesus. Pedro estava de fato com vergonha, estava envergonhado de quem ele era. E porque o mestre profetizou e falou que ele iria negar, só que Pedro bateu o pé dizendo que não iria negar. Então devemos tomar cuidado com o que vamos falar, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. A gente não deve pecar por deixar de fazer o certo e nem muito menos, além de deixar de fazer, e ainda tem a outra, fazer e fazer errado, né? Então o correto é se manter firme, se manter sem negar a Jesus, porque Pedro teve essa chance.
teve essa chance com o próprio mestre para anular as negações. Uma pessoa por acaso cai agora, tem um AVC, morre, essa pessoa negou a Jesus. Se negou, lá na hora da prestação de conta, ela não vai poder ter esse intercessor, porque o próprio Senhor fala nas Escrituras: aquele que me confessa, eu diante do Pai eu também vou confessar, mas aquele que também não me confessar, diante do Pai eu também não vou confessar. É necessário eu e você lembrarmos que Jesus, ele é o nosso advogado, ele está ao nosso favor, ao nosso respeito. Então foi por isso que ele veio ao mundo e se sacrificou, foi por mim e por você. Então é necessário a gente crer e praticar naquilo e nos ensinamentos que ele deixou para a igreja, né? Eu e você somos igreja. Igreja faz parte do corpo de Cristo. Então a oração desse momento é para que a tua visão seja desembaçada, você comece a olhar de uma forma diferente também, que você não venha se esconder, que você venha confessar quando de fato ocorrer o evento, o erro, e é isso que o inimigo tenta semear nas nossas vidas, fazer com que na verdade você se esconda, ele colocar uma vergonha, falar: tem como você voltar? Não tem como, porque todos lá são santos. Então, nessa passagem, ele deixa isso claro para todo mundo, para mim, para você. Essa passagem deixa claro desta forma, para a gente não olhar para trás, olhar para frente e seguir, que o alvo é Cristo, tá bom? Eu oro por você, pela sua mente, para que você venha ter uma visão diferente nesta noite, nesta manhã ou durante a madrugada, que você venha receber entendimento da parte do Senhor enquanto dorme. Desejo para você que estiver ouvindo este áudio com a intenção de ensinamento. Então, eu oro para que o Deus poderoso, derrame sobre você sabedoria tremenda, para que você venha impactar outras vidas na sua forma de falar. Desejo para você uma excelente noite, madrugada, manhã e tarde. Não sei quando você vai executar esse vídeo. Uma boa. Até a próxima. Tchau, tchau. Evangelista Maurício falou contigo.